Essa proposta de tributários super ricos para reconstruir o país, ela vai beneficiar os estados e os municípios? Eu queria registrar o meu apoio a essas propostas lideradas por essas entidades, porque considero que é o mais adequado ao propósito de um Brasil que tenha desenvolvimento e, por ser desenvolvimento, cuida da dimensão da sustentabilidade e também, evidentemente, da justiça social. Estamos tratando dos super ricos, aqueles que têm realmente grandes patrimônios e que não diz respeito, portanto, à classe média brasileira e que, na verdade, a nossa proposta é que protege a classe média brasileira, protege o mercado interno e garante condições fiscais para a retomada de um ciclo de prosperidade no Brasil. Querer reduzir a reforma tributária, a simplificação de impostos, é simplesmente deixar as coisas como estão e não pôr o dedo na ferida, que é, aí sim, inverter essa lógica tributária perversa, recai exatamente sobre os mais pobres, porque são eles e os assalariados, a classe média, quem mais arca com o custo dos impostos no país. Então, nós precisamos nos contrapor a isso, não apenas numa luta de resistência, mas num debate programático. Por quê? Porque o momento que a gente vive, mais do que nunca, impõe que essa reforma seja iniciada tendo como alvo a renda e o patrimônio. Agora, precisamos também de uma reforma que leve em consideração as desigualdades regionais existentes, inclusive entre os estados da região Norte e Nordeste. Vejam aí que em 64, os estados chegaram a ter 38,3% do bolo tributário, a União 52%. Em 83 já chegamos ao cúmulo de termos 70% dos recursos brasileiros nas mãos da União. É insustentável isso, né? A União simplesmente ficar praticamente com 70% do bolo tributário e 30% para distribuir com os estados e municípios, como se não fossem nos municípios e nos estados exatamente que a vida acontece. Como se não fosse lá, que as pessoas têm suas demandas por saúde de qualidade, por educação de qualidade, ou seja, suas demandas de cidadania, de direito. A questão do federalismo, nós sempre ficamos agarrados e amarrados ao custo da máquina da União. Sempre ficamos agarrados. E sempre impediu governos mais progressistas e menos progressistas de dar um passo em direção a uma proposta de um novo federalismo. Foi lançado o documento Tributários Super Ricos para Reconstruir o País. Esse documento ele reúne 8 propostas de leis tributárias que isentam os mais pobres e as pequenas empresas, fortalecem estados e municípios, geram um acréscimo de arrecadação estimado em 292 bilhões de reais, onerando apenas 0,3% mais ricos da população. O balanço geral da repartição desses novos tributos ele é o seguinte: 86 bilhões para os estados, 63 para a União e 53 para municípios. É dividido 70% para estados e municípios e 30% para a União. 70% aí sim ficaria com o estado e município e 30% com a União. É uma proposta muito boa, porque ele trata da questão da regressividade, né, para que o sistema seja progressivo, e ele trata da questão do fortalecimento da federação, fortalecendo estados e municípios e até a União, mas fortalecendo mais estados e municípios, que perdemos muito mesmo nesses últimos anos. Então, assim, tem todo nosso apoio. Portanto, deixo o meu aplauso a essa iniciativa, sobretudo porque permite que nós não fiquemos na defensiva, no canto do ringue, no debate acerca dos rumos do Brasil.